Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vamos fazer a reação dos comentaristas da ESPN elogiando o Mengão na vitória por 2-0 sobre o Goiás, isso mesmo, com direito a um golaço de letra do Everton Ribeiro. O Flamengo que jogou muito bem, Sampaoli tem dado a sua cara ao time e isso é muito importante. Mas antes da gente fazer a reação, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a crescer no YouTube. Bora lá! Fala, Mota, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite também para os fãs de esportes. Olha, foi um bom jogo. Será que é o suficiente? A gente consegue ver o Flamengo caminhando agora para o time que o Sampaoli sonha em ter? Isso é uma pergunta para os nossos comentaristas. Estou ao lado do André Kfouri e da Mari Pereira. Boa noite, André, tudo bem? Tudo bem, Marcela, Mari, Felipe, uma ótima noite a todos e todas que nos acompanham. Olha, eu achei que foi mais do que um bom jogo. O resultado era urgente, o Flamengo não poderia deixar de ganhar esse jogo no Maracanã contra o Goiás para ter tranquilidade para trabalhar. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é Bahia fora, com um estádio lotado. É claro que o Flamengo tem muita torcida em todos os lugares, em especial no Nordeste. Sim. Mas é um ambiente que promete ser também muito inflamado pela torcida do Bahia. Obviamente, mais de 40 mil ingressos já vendidos, etc. Então o Flamengo precisava ter uma vitória em primeiro lugar e depois seria ótimo, claro, que essa vitória fosse acompanhada de uma atuação que deixasse o público que foi ao Maracanã hoje esperançoso. E para responder sua pergunta, será que esse jogo fez com que o Sampaoli estivesse mais perto de montar o time que ele quer, a equipe que ele deseja, em termos de desempenho e tal? Eu digo que sim. Ele mais uma vez mexeu na escalação, hoje o goleiro foi outro, entrou o Vitor Hugo, Bruno Henrique acabou participando de um tempo do jogo que provavelmente era maior do que o planejado, porque o Pedro se machucou na cobrança do pênalti do 1-0, logo no começo, ele teve um problema muscular. Arrascaeta em campo, azucrinando a defesa do Goiás até o final. O jogo foi bem aberto no final. E o Flamengo fez um jogo muito bom contra um adversário inferior, tecnicamente, sem dúvida. Mas o Flamengo hoje passou no teste. O teste era importante e o Flamengo foi aprovado. Eu gostei desse Flamengo hoje também. Achei que foi um jogo bastante agitado, Mari, e com algumas coisas que parecem surgir como resposta, né? A gente estava... O que vai acontecer com esse Flamengo? Me parece que algumas cartas do Sampaoli são quase definitivas, estão na mesa mesmo para a gente acompanhar. Sim, tudo bem, amigos? Boa noite. Boa noite para o fã de esportes que nos acompanha. Sim, e eu acho curioso que a gente se acostumou ao longo, principalmente das últimas temporadas, de ver um Flamengo muito produtivo pelo meio, né? Passando muito por esses jogadores, claro, principalmente depois por conta da lesão do Bruno Henrique. Então, isso passando muito por esses jogadores mais centralizados, né? De aproximação, enfim. Com o Sampaoli encontrando um jogo muito interessante pela esquerda com o Everton Ribeiro, com o Cebolinha por ali, né? Sim. Eu até comentava com o Felipe na redação, onde que é esse encaixe agora para o Bruno Henrique? Sim. Porque ele entra hoje numa necessidade, né? Claro, o Flamengo perde o Pedro e aí o Bruno entra numa necessidade e ele entra mais centralizado, porque o lado esquerdo já está muito bem definido, né? Por enquanto ali as coisas acontecem por ali. Mais um jogo em que o Flamengo consegue um pênalti por aquele lado, justamente nessa associação de Everton, Cebolinha com Ayrton Lucas. E aí a gente vê jogadores importantes caindo por ali também para fazer parte dessa construção, com às vezes o Arrascaeta, menos o Everton Ribeiro, mas também passa por ali, o Bruno Henrique se aproximando. Então eu acho que é um Flamengo que já tem traços de Sampaoli, sim. E acho que pontualmente alguns jogadores também que fazem parte desse novo ciclo e que estão sendo importantes e para mim o Cebolinha ganhando espaço. Pois é, a gente começa a ver um Flamengo também com nomes, né, diferente, vale começando destacar. A ter uma cara mais de Sampaoli. Quando a gente olha a escalação, já é uma escalação que começa a ser modificada já nos últimos jogos, André, mas claramente uma escalação diferente do que a gente estava acostumado, né? Agora Everton, Cebolinha por ali, tudo bem que o Everton Ribeiro consegue a titularidade, mas o Vidal vai para o banco, tem o Eric Pulgar, que eu acho que já ganhou a titularidade. Hoje foi bem. Hoje foi bem mais uma vez, pelo lado esquerdo
é importante também que a Mari fale. Mais um bom jogo do Ayrton Lucas. Isso. Pelo lado direito, eu acho que ainda precisa ver o que é que vai fazer com a lateral direita. Mas eu queria que você falasse se esse time é o time ideal, com esses nomes, lógico, com que ele tem à disposição. Hoje o Gabigol não estava à disposição, estava com o terceiro cartão amarelo. E Marcela, com esse treinador não haverá escalação daquela decorada. Eu acho que o Sampaoli é um técnico que já se formou num futebol, na cabeça dele, né? Diferente desse que buscava que o torcedor soubesse decor do goleiro ao camisa 11, aquela coisa assim. Isso não existe no futebol, que o Jorge Sampaoli entende, sente e prega. Então ele vai sempre escalar conforme, óbvio, primeiro lugar, né? Não tem como fugir, o que está disponível. Segundo lugar, onde é o jogo, contra quem, as características do adversário, o momento que o elenco atravessa, os próximos jogos. Então, é uma maneira de manejar o elenco que ele sempre utilizou, seja em clube. Em seleção, a situação é diferente, porque o trabalho é mais pausado, né, e os jogos são mais distanciados. Mas em clube, ele vai sempre tentar manter-se fiel a um jeito de jogar, independentemente das escolhas. E é por isso que o trabalho dele talvez demore um pouco mais a engrenar, porque ele vai tentando com as escolhas que ele vai fazendo. E ele não tem problema em sacar jogadores, em não permitir que determinadas figuras se sintam titulares. É assim que ele vai trabalhando na rotina do dia a dia e nas escalações na hora da competição. Hoje ele tentou mais uma vez com outros nomes, todos esses citados até agora há pouco pela Mari, por você, foram jogadores de destaque individual numa noite em que o Flamengo coletivamente foi bem também, não por coincidência. O Ayrton Lucas talvez seja o único jogador do Flamengo num nível constante de boas atuações, independentemente de tudo que aconteceu com o Flamengo desde o início da temporada. Hoje ele teve uma parceria com o Cebolinha. O Everton Ribeiro fez um gol, que são poucos os jogadores aqui no Brasil, no mundo até, que tem a confiança para tentar e a categoria para acertar. Ele fez um lindo... Vou dar uma pausa aqui para fazer uma observação. Se vocês analisarem o Sampaoli nesse início dele no Flamengo, ele tem feito testes. Acho que por isso essas mudanças constantes no time do Flamengo. Você pode ver que o Everton Cebolinha já tem sido bem mais utilizado no time titular. Para mim, o único titular absoluto aí é o Ayrton Lucas, né? Agora ele já fez a mudança do Matheus Cunha, que antes era o Santos goleiro, hoje já colocou o Matheus Cunha, né? O Eric Pulgar entrou no lugar do Gerson, que estava machucado, e agora tem feito dupla junto com o Vitor Hugo. Creio eu que quando o Gerson voltar, vai ser Pulgar e Gerson a dupla de volante ali. Ele tem feito esses testes para que mais para frente o Flamengo sim possa ter um time titular, né, consistente ali, que a gente fala, esse aqui é o time titular. Eu acho que ele tá fazendo esse tipo de teste aí. Também. Foi o contrário, né? Só mudou a perna. Exato. É verdade. A gente tem que valorizar, porque do Everton Ribeiro, não é que se espera um gol assim. Quando ele faz um gol assim, a gente fala, esse é craque, esse é acima da média. O Vitor Sá, não estou fazendo uma crítica a ele, ele pode nos mostrar exatamente esse tipo de convicção um pouco mais para frente, mas o fato de ter tentado e ter conseguido mostra que ele também tem essa categoria. A gente está dando esse panorama geral e, obviamente, existem coisas bem específicas para a gente começar a explorar. O André falou, Mari, sobre essa coisa de, com o Sampaoli, não imaginar um Flamengo do 1 ao 11, assim, definitivo, daquele que a gente vai analisar de forma decorada. Mas óbvio que a gente vai saber, talvez, quem está na primeira fila e quem está na segunda, mesmo que joguem e se dividam. Eu queria explorar o Cebolinha com você. De um ataque que a gente sabe que sempre foi difícil arrumar vaga para alguém ali. Ele, nesse começo de trabalho, está virando titular e que os outros se virem, ou ainda não é assim? Eu acho que sim, eu acho que sim, justamente porque acontece muito por aquele lado do campo. As chegadas boas, principalmente o do Flamengo, né? Tem acontecido muito por ali. Quando ele chega e quando o nome dele é especulado, aquela vaga, aquela posição está em aberto. Porque é muito perto da lesão do Bruno Henrique. Então, assim, o nome ventilado, ele se encaixaria perfeitamente. É que não aconteceu. Não aconteceu, demorou um tempo de encaixe, aí o Dorival chega e consegue arrumar uma outra solução para que aquele corredor seja ocupado de uma outra maneira, num outro contexto de time, né? Mas eu acho que sim, justamente porque o momento do jogador é bom,
Eu acho que ele tem sentido isso, de que o desempenho dele coletivo para o time... A gente vê ainda, claro, ele tentando algumas vezes, né, finalizações e não conseguindo, ou insistindo um pouco mais no 1 contra 1 e perdendo a bola. Mas eu acho que sim, eu acho que passa muito por aquele lado e acho que tem que aproveitar o momento do jogador também, né? E só sobre o gol do Everton Ribeiro, o Flamengo insistiu muito nessa bola cruzada para dentro da área e o Goiás quase conseguiu cortar todas. Foi difícil, até porque perdeu o Pedro, né? Não tinha ninguém ali realmente de área para aproveitar. E aí é o repertório do jogador, né? Muito inteligente. Eu quero falar do Everton Ribeiro também, André, que foi o Everton Ribeiro que perde um gol, assim, incrível no primeiro tempo. Verdade. E aí poderia ter... É engraçado a gente falar, mas minar a confiança de um jogador como o Everton Ribeiro. Mas poderia ter acontecido nessa partida por tudo que está acontecendo e por tudo que vem acontecendo nessa temporada no Flamengo. Mas aí ele se redime e faz esse golaço. Você acha que ele pode retomar e voltar a ser o Everton Ribeiro que a gente viu nos últimos anos? Claro que sim. No rubro-negro? Claro que sim. Se não me engano, ele não fazia um gol há 8 meses, né? Eu não sei exatamente, mas faz tempo. E é o primeiro gol, obviamente, é o primeiro gol que ele faz na temporada. Teve uma sequência ali que todo mundo perdeu técnica, os gols mas, ali, assim, cara. A compensação que o gol que golaço, apresenta para ele e para o público, justamente pelo gesto técnico e a felicidade de fazer um gol assim, diante de um ótimo público no Maracanã. Não sei se ele está pensando até agora naquilo que poderia ter acontecido no primeiro tempo. Sim. Eu não tenho dúvida que ele pode ser um jogador absolutamente crucial, fundamental para o Flamengo, decisivo nas partidas mais importantes. Ele tem toda essa bagagem, essa experiência e essa história. Um raro jogador, o Everton Ribeiro. É um cara que você não encontra como ele, com facilidade nos clubes do Brasil. E o fato dele atravessar momentos distintos, determinados técnicos utilizarem de uma outra forma, que não contribui, talvez, para aquilo que são as virtudes dele, outros técnicos nem quererem utilizá-lo. Como o Vitor Pereira. Pela ideia de futebol que eles têm, pelas escolhas difíceis que o elenco do Flamengo também oferece, porque tem muitos jogadores com capacidade para estar em campo. Ele passa por tudo isso com profissionalismo, né? Ele não é um jogador que costuma se abater ou fazer aquela... Dá trabalho, né? Justamente pelo tamanho, o tamanho que ele tem, o status que ele representa, dá trabalho para treinadores e companheiros. Então, acho que é uma questão circunstancial. Ele tem total capacidade para voltar a ser, agora com o São Paulo, ele é um jogador crucial. Everton Ribeiro, Mari, é o nosso assunto, eu quero te ouvir também. Sim, eu gosto muito desse jogador, assim, eu acho dos poucos que tem um aprimoramento técnico e uma visão de jogo, assim, espetacular. Eu acho que em determinados momentos ele realmente foi vítima de sistemas, de momentos, e aí é isso, né? Ele, aparenta ser muito tranquilo. Quando o Flamengo estava passando pelo momento Paulo Souza, ele foi questionado diversas vezes, né? E ele não faz a mínima questão de inflamar o ambiente. Só dar um pause aqui. Toda temporada o Everton Ribeiro é questionado, né, cara? Quando alguém mexe na posição de origem dele. O Rogério Ceni, ele era obrigado a voltar mais para marcar. E o pessoal estava criticando muito ele, que ele não estava chegando muito ao gol e tal, e acreditava-se que estava tendo uma, entre aspas, uma má fase do Everton Ribeiro. Só que o cara era um dos melhores em roubadas de bola, e ninguém falava isso. Agora com o Vitor Pereira mexeu mais uma vez na posição dele, e ele foi bastante criticado porque teve que mudar de posição por causa do Vitor Pereira. E agora está recuperando seu bom futebol. É sempre mais uma palavra que bota panos quentes, que pede tranquilidade. Então, acho que para o grupo isso contribui demais, né? E é isso, se o treinador imagina que para o time é melhor estar na reserva, ele vai para a reserva. Se imagina ele num lugar em que talvez ele não renda tanto, ele vai e tenta. Então, é um jogador que é muito para o time e é de uma qualidade técnica, assim, de poucos. Então, para mim, Everton Ribeiro é titular em qualquer lugar. E eu me lembro quando o Vitor Pereira colocou ele na reserva, foi algo que chamou muita atenção, e aí a gente ficava tentando entender, a gente conversava sobre isso, André e Mari, e aí eu sempre falava assim, olha, eu entendo que o treinador precisa fazer essas escolhas, mas o Everton Ribeiro no banco de reservas é algo que me causa, assim, uma dor, me incomoda, me causa até um constrangimento. Essa sensação ela é comum pela representatividade que alguns jogadores têm, né? Mas talvez com o passar do tempo,
E aí não estou falando que esse é o caso de agora com o Sampaoli e com o Everton Ribeiro, não se trata disso, mas talvez com o passar do tempo, o papel de determinados jogadores possa diminuir um pouco. Sim. Né? Ou passar a ser mais específico. Não ser aquele cara que, não, essa camisa é dele, não importa aonde seja o jogo ou contra quem. É claro, né? Ninguém vai ficando mais jovem com o passar dos dias e o Everton Ribeiro faz parte daquele núcleo do futebol encantador em 2019. A gente falou outro dia sobre isso aqui. Esses jogadores estão, pouco a pouco, não se retirando, mas eles estão vendo os seus papéis diminuírem. Alguns daquele time não estão mais, né? E o Flamengo tem essa possibilidade de renovação, que é uma coisa sempre presente, pela capacidade de investimento. Né? O elenco pode estar constantemente em transformação. Pela produção da base também. Também. É muito bom. Jogadores de extrema qualidade. Agora, do ponto de vista técnico e aquilo que ele é capaz de fazer em campo, eu concordo com você, Marcela, de fato. Everton Ribeiro e reserva não é você põe na mesma frase, parece que tem algo estranho. Apita no ouvido, né? Vamos mostrar os números dessa partida, a vitória do Flamengo diante do Goiás. Mari, a gente teve um Flamengo com mais posse de bola, 57-43, até por isso trocou mais passes e teve mais passes certos, 487-340, chutes 23-14 certos. 5-6, curiosamente, o Goiás chutou mais vezes ao gol do que o Flamengo. Grande chance 7-1, cruzamentos 25-21, esse jogo é da quinta rodada. É curioso que se a gente divide os adversários, o Flamengo... E é isso aí, galera. Encerrando por aqui, só fazer mais uma observação. Como o Sampaoli já vem barrado assim, sem que a gente perceba, né? Ele já tá barrando os medalhões e colocando outros jogadores. Igual hoje, já não jogou Davi Luiz, já não jogou o Vidal, não começaram jogando, na verdade, né? E ele colocou esses caras no segundo tempo, quando o resultado praticamente já estava liquidado. Aí ele deu novas oportunidades pro Matheus Gonçalves, que era um cara que ainda era um moleque da base, que ainda não tinha jogado com o Sampaoli, entrou hoje, né? E eu acho que ele tá percebendo quem que dá para contar e quem que não dá. Porque o Vidal tem matado o meio de campo quando entra como titular. O Eric Pulgar tem jogado muito bem nessas partidas com o Sampaoli. Vitor Hugo foi muito bem. E ele já tem dado a cara dele pro Flamengo. O Sampaoli já tem dado a cara dele pro Flamengo. Isso é muito bom de ver que o Flamengo tá recuperando bom futebol novamente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negras!